Fala, tropa! Começando aqui mais uma hora do Perseguido, tá? Desse sabadão que, cara, vou ser sincero, que bom que acabou a data FIFA, que bom que chegou o sabadão, porque tá recheado de oportunidades. São muitos jogos bons. Eu vou tentar ser o mais breve, objetivo possível aqui. Então já se inscreve logo no canal, já curte esse vídeo e na descrição entra agora no Geração Green, que é o meu grupo gratuito onde eu compartilho bets de pré-jogo, compartilho bets no ao vivo, a gente compartilha muitas dicas, padrões que eu tenho dentro do mercado das apostas que vai te ajudar a aumentar a sua assertividade e, consequentemente, aumentar os seus lucros. Então, para você que quer lucrar com as apostas, entra logo no Geração Green, tá aqui na descrição, tá? Clica logo agora e entra, depois volta aqui pro vídeo, porque tem muitos jogos que eu vou estar comentando com vocês. Eu vou começar logo aqui com a nossa Série A do Brasil, onde nós temos três jogos interessantes demais, tá, para se trabalhar. Eu vou começar com os jogos das 4 horas. Eu não fiz nenhuma bet de pré-jogo nesse confronto aqui, mas tem alguns pontos que eu quero compartilhar com vocês, tá? Filtrando primeiro o time do Atlético Goianiense jogando dentro de casa, eles têm uma média de gol marcado de pelo menos um gol por jogo, tá? O Vitória jogando fora de casa tem uma média muito baixa, mas tem uma defesa também muito frágil. Então, já compartilhando com vocês aqui, um mercado que eu gosto bastante é pro Atlético Goianiense marcar um gol, tá? O Atlético Goianiense marcar um gol tá pagando muito bem e para mim é uma boa opção. Eles têm um ataque muito bom, o problema é o defensivo, né? Que não consegue segurar. É tanto que se você pegar os 10 jogos, os últimos 10 jogos dentro de casa, eles conseguiram marcar em 9. É uma média muito alta, mas também sofreu gols em 9. Então a média de gols marcados alta, uma média de gols sofridos também alta. Mas eu gosto muito e eu valorizo muito esse gol do Atlético Goianiense, visto que o Vitória tem uma defesa muito frágil, tá? Então gosto desse mercado. O jogo do Atlético Paranaense contra o Fortaleza é um jogo que os dois times vêm de derrota. Na verdade, o Atlético Paranaense vem até de vitória, mas foi uma vitória onde acabou sendo eliminado nos pênaltis. O foco agora é direcionado total para o Brasileirão, e o Fortaleza também, que perdeu para o Internacional, vai com tudo para não deixar o Botafogo abrir vantagem, né? Abrir pontos. Então é um jogo que eu acredito que vai ser bem aberto. Um padrão que eu tenho visto nos jogos do Atlético Paranaense, nos jogos de Fortaleza, Fortaleza tem uma média muito baixa de escanteios, extremamente baixa. Já o Atlético Paranaense tem uma média muito alta. Inclusive, uma aposta que eu fiz no meio da semana e compartilhei também no clube foi pro o Internacional ter mais cantos no jogo. E nesse aqui, o padrão que eu continuo tendo é pro Atlético Paranaense ter mais cantos no jogo diante do Fortaleza, por conta da forma que o Fortaleza joga. Para mim, essa é uma boa opção, tá? Botafogo contra o Corinthians. Jogo também bem interessante, jogo muito importante para o Botafogo. Cara, o Corinthians é um dos piores, na verdade é o pior visitante do Brasileirão, né? Tá aqui, ó. São 13 jogos, uma vitória, 3 empates e 9 derrotas. E, cara, 19 gols sofridos. É muitos gols sofridos do Corinthians jogando fora de casa e apenas 5 gols marcados. Eu acredito até que é o pior ataque fora de casa. É o pior ataque fora de casa. É realmente um absurdo, tá? É um absurdo. E o Botafogo é um dos melhores mandantes, né? São 12 jogos dentro de casa, 9 vitórias. É muito forte o Botafogo, um ataque avassalador. Uma aposta padrão que nós temos é o gol do Botafogo, né, junto com o Botafogo para marcar pelo menos 3 cantos. Essa é a aposta padrão. Só que tá pagando muito pouco, tá? Tá pagando muito pouco. Então, eu gosto sim de olhar para esse cenário de vitória do Botafogo. Por mais que o Corinthians tenha evoluído nos últimos jogos, tenha contratado muitos jogadores, está evoluindo, está jogando melhor, mas no tapetinho do Botafogo, eu acredito que o Botafogo é superior, né? Eu acredito não, é superior, joga um futebol muito melhor, muito mais efetivo. Eu acredito que tem totais condições de sair com essa vitória, até porque ele sabe da importância dessa vitória aqui, tá? Diante do Corinthians. Já no Campeonato Francês, eu gosto de estar a favor do handicap, tá? -1 do PSG, que é para o PSG ganhar com 2 gols. Acho interessante. Acredito que seja bom para um jogo com gols. E a vitória do PSG, como vocês já sabem. Mônaco, e como vai jogar fora de casa, eu não confio tanto, né? Mas é um jogo para levar para o ao vivo, mas é bem favorito. E tem também aqui a equipe de Marseille. Esse jogo é um jogo para mim muito difícil de se apostar, mas eu gosto de olhar para o cenário do over 1,5. Tá pagando muito pouco, você pode levar até pro ao vivo. Vale a pena estar de olho também no Gol HT, no ao vivo, pegando uma cotação melhor. Mas mercado de gols aqui é melhor do que qualquer outra coisa, tá? No Campeonato Alemão, uma bet que eu quero compartilhar com vocês é uma bet do Kiel contra o Bayern de Munique, que é uma bet onde vale a pena estar a favor do Bayern de Munique, da vitória do Bayern de Munique, para o Bayern de Munique marcar pelo menos 2 gols e ter mais cantos. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente for olhar os últimos jogos do Kiel, né, e eu analisei esses últimos jogos,
Eles perderam os 2 jogos da Bundesliga contra o Hoffenheim por 3-2, tomou 3 gols, e perdeu em casa para o Wolfsburg, tomou 2 gols também. Tanto o Wolfsburg contra o Hoffenheim teve mais cantos no jogo do que o Kiel, porque eles adotaram um estilo de jogo bem defensivo. Então, o Bayern de Munique é uma equipe muito mais forte que o Wolfsburg e também que o Hoffenheim, e o Kiel, que provavelmente vai entrar totalmente fechado diante do Bayern de Munique, que é o melhor time, o melhor elenco, o grande favorito para ganhar, né, a Bundesliga. Ah, mas tem o Leipzig, tem o Leverkusen, que é o atual campeão, tem o Borussia Dortmund. Não, cara, o Bayern de Munique está à frente de todas essas equipes. Tá? Não é porque fez uma temporada ruim, na temporada passada, ruim no sentido que não foi campeão, né, que essa temporada deixou de ser favorito. Não, eles são favoritos, tem um ataque avassalador muito forte, por isso que eu acredito que vai marcar pelo menos 2 gols, ganhar a partida e ter mais cantos do que o adversário, tá? Vale a pena estar de olho no Leipzig diante do União Berlim. Não gosto dessa cotação, prefiro esperar uma cotação melhor, pelo menos pagando ali 1,60, mas o Leipzig sim é favorito e vem de uma grande vitória antes da data FIFA diante do Leverkusen, tá? Esse jogo do Leverkusen eu não confio tanto, essa cotação para mim também está muito errada, mas vale a pena estar de olho no mercado. Não vale a pena, tá pagando muito pouco, né? Mas vale a pena estar de olho no Gol HT, no ao vivo. Acho que vai ser uma boa quando a cotação estiver alta, obviamente. Se tiver muito bem o Leverkusen, dá para se pensar numa possível vitória, mas aqui é um jogo muito duro, tá? Freiburg também bem favorito contra o Bochum, mas eu prefiro aqui o mercado de gols nos jogos do Freiburg. E o jogo do Gladbach contra o Stuttgart são 2 bons ataques, 2 times que são bem ofensivos, então vale a pena estar de olho no ambos marcam com a cotação melhor. Se tivesse pagando aqui 1,55, eu estaria a favor desse ambos marcam sem sombra de dúvidas. Mas dá para você esperar no ao vivo e fazer essa entrada, que para mim é uma entrada excelente, tá? Na Itália nós temos o Milan, bem favorito, mas eu também não fiz nada no pré-jogo por conta da cotação que está muito baixa. E nós temos a Juventus, como está jogando fora de casa, é melhor guardar um pouco mais, mas a Juventus é favorito contra o Empoli, tá? Na Holanda tem o jogo do PSV, eu sempre gosto de estar a favor da vitória do PSV no primeiro tempo, vai enfrentar o NEC, que é uma equipe bem ofensiva e defensivamente é muito fraco. Tem o jogo do Twente também aqui, é bem favorito, mas a cotação está baixa, é melhor esperar subir um pouco mais. E Feyenoord também, que sempre é favorito contra qualquer um dos times, dá para esperar essa cotação chegar em 55, em 60 e fazer uma entrada, tá? Benfica favorito aqui. Na Rússia tem 2 jogos interessantes, um dos jogos é o do Lokomotiv Moscou, não está aqui aparecendo porque eles pegam a cotação da Bet, mas você pode fazer na Bet5 e eu vou deixar aqui o link aqui embaixo. Mas vale a pena estar de olho no empate anula Lokomotiv Moscou ou empate Lokomotiv Moscou. Por quê? Aqui as brigas são totalmente diferentes. O Lokomotiv está brigando pelo título, né? Está 2 pontos atrás do Zenit. Pode vencer essa partida e chegar a 18 pontos, visto que o Zenit vai enfrentar o CSKA Moscou fora de casa, um jogo muito duro. Vai enfrentar a equipe do Orenburgo, que é uma equipe que em 7 jogos só venceu 1, tá? Então por isso o empate anula, por isso o empate o Lokomotiv, porque defensivamente, esse time do Orenburgo é muito fraco, né? E o Lokomotiv é um dos melhores ataques, 15 gols marcados, mas defensivamente também vacila bastante. E nos últimos jogos entre eles no confronto direto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vitórias do Lokomotiv e apenas uma vitória do Orenburgo em 2023. Então, o histórico é muito favorável para esse empate anula aqui, tá? O jogo do CSKA Moscou e Zenit é um jogo realmente para a gente levar pro ao vivo, mas é bom sempre estar no mercado, de olho no mercado de gols, pelo menos 2 gols, que o histórico também é bem favorável para isso, são 2 equipes bem ofensivas. Al Hilal, você já sabe minha aposta padrão, mas dessa vez no pré-jogo eu utilizei a vitória do Al Hilal junto com a vitória do PSV, o handicap -1 do PSG, handicap asiático, tá? Que já tem uma dica, uma aposta que eu deixo aqui para você, vitória do Al Hilal e handicap asiático -1 PSG, handicap asiático -1 PSG, onde se vencer por 1 gol apenas, devolve, se vencer por 2 gols é green, tá? Mas vale a pena também estar de olho na vitória do Al Hilal no primeiro tempo, dependendo como esteja o jogo, tá? Também é uma aposta que eu geralmente faço, mas essa eu deixei para analisar no ao vivo. Celtic bem favorito aqui. Na La Liga eu não fiz nenhuma aposta. Para mim são jogos bem equilibrados, são jogos que não me passam confiança nenhuma, tá? Nem mesmo o Real Madrid aqui está jogando muito mal, então não recomendo vocês fazerem absolutamente nada. Na Turquia nós temos Galatasaray, vale a pena estar a favor dessa vitória do Galatasaray e também no over 1,5. Tá? Vamos ver se vai ter a estreia aqui do Osimhen. E na Premier League nós temos jogos bastante interessantes.
Os primeiros jogos que eu quero destacar é a vitória do Brighton e a vitória do Liverpool. Mais um bilhete que eu quero compartilhar aqui com vocês. O Brighton vai enfrentar o Ipswich, que na minha opinião é o pior time da Premier League hoje. É um time que é um grande candidato a voltar para a segunda divisão. É muito abaixo dos demais e o Brighton começou muito bem a temporada, então acredito nessa vitória do Brighton em casa. E o Liverpool vai enfrentar o Nottingham Forest. E o Liverpool, velho, para mim, depois do City hoje, é o Liverpool e em seguida o Arsenal. Ali, se eu fosse montar um ranking dessas primeiras rodadas da Premier League. O Liverpool está muito bem dentro de casa, a gente sabe da força do Liverpool. Então essa duplinha de vitória do Brighton, vitória do Liverpool, para mim, é uma duplinha show de bola. Já o jogo do Manchester City, eu gosto de estar de olho na vitória no primeiro tempo, porque o Brentford tem uma defesa extremamente fraca, tá? E o City começou voando a temporada, inclusive nos 3 jogos da Premier League eles venceram os 3 no primeiro tempo, então vale a pena estar de olho nessa vitória no primeiro tempo do City. Aston Villa também aqui bem favorito, né? Jogo do Southampton contra o Manchester United favorável para gols, Fulham e West Ham favorável para gols, Crystal Palace e Leicester favorável para gols, tá? Bournemouth e Chelsea também favorável para gols, mas deixei todos esses jogos para atuar no ao vivo. O Aston Villa, eu pensei muito em atuar na vitória deles, né? Mas eu vou aguardar realmente o ao vivo para consolidar essa pressão, se vai estar jogando bem diante do Everton, que está muito mal nesse início de temporada, para poder tomar uma decisão, tá? Então esses são os jogos para esse sabadão, muitos jogos excelentes para a gente poder atuar. Vamos para cima, que o Papai do Céu nos abençoe e que seja um sábado muito lucrativo. Vamos que vamos.